E se Pablo Marçal tem causado um terror lá em São Paulo, olha, o cara tá fervilhando a nível de Brasil. Muita gente falando em Pablo Marçal. Agora você imagina, Nicolas Ferreira e Pablo Marçal juntos. Cara, vai dar o que falar. É o que está acontecendo. Ricardo Nunes consegue, com tamanha indignação de muitos na capital de São Paulo, fazer com que Nicolas e Marçal estejam juntos e unidos. Cara, isso é incrível. Bolsonaro não se decide, tá ficando para trás. Bolsonaro, acorda! E é isso, gente. Nicolas Ferreira é um deputado federal. Mas eu diria para você que, num trocadilho, ele está se tornando um deputado nacional. O cara tem ido para tudo quanto é lugar, eleger pessoas capazes, pessoas que são do naipe dele. O cara está buscando eleger pessoas que sejam capazes de mudar esse país. Eu admiro o Nicolas, admiro muito. E eu fico aqui pensando, cara, que bonito vai ser se nós, nessa nova geração, encontrarmos políticos capazes como o Nicolas, quem sabe o Marçal, que ainda não sabemos como será, mas eu torço para que tudo dê certo. E é isso. Nesse final de semana, ocorreu uma entrevista com o Nicolas Ferreira. E a entrevista é bombástica. O cara coloca para fora sentimento, projetos, tudo. Eu quero que você assista. Vem com a gente. Mas antes, eu vou te pedir, olha, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilha com todo mundo, faça o seu comentário, dê a sua sugestão. Nós queremos atingir 100 mil inscritos e eu conto com você. Produção, coloca aí a entrevista bombástica para todo mundo ver e saber quem é o Nicolas Ferreira. Valeu? Tamo junto, hein? Minha voz está horrível, porque eu estou rodando aí o Brasil todo. Só hoje aí foram 3 cidades, amanhã serão mais 4. No sábado será mais 2, enfim. Fazendo aí o trabalho de levantar boas pessoas. Hoje, na terra aqui do Rachador Janones, fizemos uma grande festa para poder virar aqui com o nosso candidato 44, Hermano. E a gente sabe que a dificuldade é gigantesca de lutar contra um sistema. Tenho visto, tenho sido pressionado quanto a isso, mas graças a Deus não tenho recuado. Não devo nada a esses caras e espero falar sobre isso aí essa noite. Eu faço para PT, PCdoB, para PSOL, obviamente que é o lixo, o esgoto da política. E no meu vídeo eu deixei bem claro com relação ao PSD. Afinal de contas, assim como, por exemplo, no MDB, a gente tem o Osmar Terra, que está no MDB, mas é um deputado sensacional, foi ministro do Bolsonaro. O PP, por exemplo, que tem o Capitão Derrite também, que é um deputado sensacional. Ou seja, nós estamos lutando, de fato, contra pessoas. E não é de uma forma genérica, partido. Afinal de contas, é como lutar contra a corrupção. Quem é a corrupção? Nada mais do que corruptos. E a gente precisa dar nome aos bois. Então, quando eu falei sobre o PSD, eu dei o nome ao boi bem claro, Kassab, que é o que pressionou, que tem perseguido a direita, que deu 15 votos para poder eleger Flávio Dino, um comunista, para a Suprema Corte, que deu os votos necessários para indiciar Bolsonaro, tanto na CPI da Covid, tanto na CPMI do dia 8, colocando ali, né, pessoas baderneiras com 17, 18 anos de cadeia, inclusive inocentes também. Então eu dei nome aos bois. Afinal de contas, Ratinho Júnior é do PSD e é um governador que está ao lado do presidente Bolsonaro e até então tem se mostrado um cara extremamente firme e competente à frente do governo do Paraná. Então, mais uma vez, eu sei que muita gente generaliza e que o brasileiro, né, muitas das vezes tem só 2 neurônios, né, o pró e o contra. Mas tenho firme certeza naquilo que eu disse. E eu sei que isso incomodou e muito o sistema. Mas, mais uma vez, para o sistema que está aí, eu caguei para vocês, não devo nada a vocês. Simplesmente a pessoa que eu devo, de fato, é a pessoa que mudou todo o Brasil, chama-se Jair Bolsonaro. E é por isso, inclusive, não por conta dele, no sentido de ele ter mandado eu fazer isso, não faço isso aqui a recado de ninguém. Faço isso aqui pela minha consciência de que jogar luz ao sistema
é mostrar quem realmente é e são os nossos inimigos, que é uma grande parcela aí do PSD, comandada pelo Kassab, MDB, juntamente com Temer, é ali o pessoal, né, também ali que tem ali juntamente com o PP, por exemplo, com Ciro Nogueira, é uma parcela também do PL, como por exemplo o Romário, os 20 e tantos deputados que sempre votam com Lula, ou seja, mais uma vez, não devo nada para esse tipo de gente, eles não me colocaram na cadeira que eu tenho hoje, não tem o meu apreço, assim como eu não tenho também o apreço deles. Então é por isso que eles estão desesperados, porque, Alan, não tem como puxar o meu tapete. Como que eles vão puxar o meu tapete? Como que eles vão fazer? Eles vão o quê? Me botar na cadeia? Eles vão tirar minha vida? Eles vão fazer o quê? Basicamente, eles estão agora numa enrascada porque eu sei muita coisa, eu posso falar muita coisa e não tenho amarra com ninguém. Para mim, as eleições, elas são de 2 em 2 anos e prefeitos e governadores passam. Mas a nossa liberdade e a tirania, se a gente não lutar por elas, muitas das vezes a tirania ela fica. Então, as eleições são menos importantes do que a nossa liberdade. E é por isso que eu tenho pressionado tanto as eleições de São Paulo, que se para o Nunes a eleição dele é tão importante, que ele cobre a coligação dele para poder ser favorável ao impeachment do Moraes. E é o seguinte, todos os lugares que eu tenho ido, predominantemente os mais animados, os que mais estão correndo do lado do trio, os que gritam, os que chamam, são jovens. Eu não coloco isso simplesmente no sentido da minha pessoa, como o Nicolas Ferreira é o bonzão, não. É porque aquilo que eu defendo está sendo revolucionário para os jovens. Antigamente, o jovem, para ser revolucionário, era sexo, drogas, rock and roll, ele era anti, né, o governo, ele era o cara antissistema. E assim, hoje, basicamente, todos os que pregavam isso estão com o sistema, desde Mano Brown até Emicida, até os artistas, né, que sempre falaram que a gente precisa lutar contra o governo, etc. Todos esses sucumbiram à mamata da grana política, né, pública, ou se não estão ganhando algo com isso, seja de poder, seja de influência. Então, assim, todo mundo hoje é igual. O jovem entra na faculdade, todo mundo é igual. Como que ele fica diferente? Sendo um ativista LGBT? Não, vai ser igual a todo mundo. Ele sendo um cagador de regra para movimento antirracista, que na verdade não é nada mais do que uma massa de manobra? Claro que não. Ele vai ficar lá levantando bandeira vermelha, falando de Felipe Neto, sendo politicamente correto? Não, ele vai ser igual a todo mundo. Sabe como o jovem hoje está sendo um revolucionário? Formando família, sendo pai, mãe, tendo a condição de falar que é verde e amarelo e que me defende e que ele discorda do professor. Isso é ser revolucionário. Então, claro que tem chance. Se eu não acreditasse nesse país, eu não teria tido uma filha. Eu não teria colocado uma pessoa nesse mundo. Pelo contrário, eu acredito tanto que eu estou sacrificando meu tempo. Poderia estar com a minha esposa, poderia estar com a minha filha, mas eu dedico meu tempo e muitas das vezes também desgasto espiritualmente, desgasto físico, para poder lutar contra esse sistema que, mais uma vez, só usa o jovem como otário, só usa o jovem como massa de manobra. Em São Paulo, por exemplo, você vê um monte de jovens, né, que é o neném, né, nem estuda, nem trabalha, e que tem uma vida depressiva, cada vez mais em apartamentos com 30 metros quadrados, com seu filho pet, sem sentido de vida, vai trabalhar e fica dedicando a vida somente para coisas espúrias. Chega no final de semana, é a mesma coisa. As lembranças que eles têm são dos mesmos momentos, não tem nada novo. Pelo contrário, o jovem que vê minha vida, aí sim, ele vê uma vida desafiadora, que é uma vida de formar uma família, quer ser fiel à sua esposa, que é você criar uma filha, que é você ter o sacrifício de trabalho, que é você enfrentar toda uma corja. Isso sim é desafiador. É aventureiro pra caramba ser eu, pô. Não é igual ser um idiota que só pensa na balada ou em pegar mulher, em ficar fazendo comício para político de esquerda, não. Pelo contrário, ele está vendo na figura da direita uma figura esperançosa de caramba. Realmente, quando eu estou desse lado, eu posso até tomar mais pancada, mas eu me sinto muito mais confortável em estar ao lado de quem me defende, alguém de fato que tem firmeza nas suas ideias. Então, sim, Lacombe, eu acredito pra caramba nesse país. Eu tenho visto cada vez jovens mais novos, para ser sincero, com 6 anos de idade, 8 anos de idade, falando
você é meu futuro presidente. Eu fico assim, caramba, bicho, que responsabilidade, nunca imaginei isso, sair de uma favela, assim como o Alan, assim como o Anderson, durante muito tempo, né? Esteve aí no Terça Livre, agora tem rodado aí o Brasil todo também, junto com o Eduardo Bolsonaro, e eu sinto uma satisfação gigantesca, um peso gigantesco, mas graças a Deus o Senhor tem me fortalecido aí. Sinceramente, é tipo assim, é vergonhoso, é humilhante. Pelo contrário, você quer colocar sua vida no modo hard, né, no modo titã, você de fato vai querer ser um cara conservador, vai ser lutar contra o sistema, até mesmo porque Chesterton já dizia, até uma coisa morta anda junto com a maré. Quer ir ao contrário, vai contra o sistema, é de fato você ser alguém conservador. Não tem nada mais radical do que formar uma família hoje em dia. Quando eles falam que a política é feita nos bastidores, tem que ter diálogo, é porque eles dialogam entre si. Eles não deixam, por exemplo, eu, mesmo que seja o mais votado, participar das rodas de conversa, porque eles sabem que eu não vou fazer parte. Eles sabem que eu cago para emenda. Ai, porque se você votar junto comigo, você vai ter mais emenda. Caguei. Se o Brasil mudasse por conta de emenda, o Brasil era Dubai. Sabe? Minas Gerais era Hong Kong, porque o tanto de emenda que deputado tem, e aonde que isso chega no povo? Eu vou ser sincero, eu não faço ideia de como roubar igual esses caras. Mesmo se alguém falasse comigo, Nicolas, toma aqui, ó, 39 milhões aqui, faz uma sacanagem aí, eu não sei o que fazer, porque a minha mente não está voltada para isso. Eu chego em cidades aqui, por exemplo, no interior de Minas Gerais, que, poxa, falta é atendimento básico, sabe? Gente morrendo em fila de unidade básica de saúde, não tem um asfalto. Enquanto isso, os bonitões estão lá, dediquei tanto de emenda para lá, para cá. Então, assim, poxa, o que falta no Brasil não é dinheiro, não, é falta de vergonha na cara. Então, quando eles falam de bastidores, de ai, Nicolas, qual projeto você tem para o Brasil? Pô, vai ver quem mais aprovou, deputado que aprovou projeto em Brasília. Maria do Rosário deve ter vários. O Zé da Cueca lá, que estava, não sei se é ele ou o assessor dele que estava com dinheiro na cueca, né? Que é o líder do governo do PT, tem vários projetos aprovados. E eu sou lá arquiteto para poder ficar vivendo de projeto, eu sou deputado. Eu sou quem representa as pessoas, quem bate contra o sistema. E eu não tenho a caneta para poder modificar aquilo que eu modificaria. Porque pode ter certeza, essa democracia de prostituta que a gente tem, que se vende por dinheiro, não é a democracia que eu defendo. Essa democracia de, ai, a Constituição precisa ser respeitada nesse sentido. A nossa Constituição, quem fez foi um bando de garantistas que não consegue garantir nada para o povo. Que democracia é essa que só vai contra uma parcela da sociedade? Alexandre de Moraes já botou algum deputado de esquerda na cadeia? Alexandre de Moraes já colocou algum apoiador da esquerda na cadeia? Alexandre de Moraes já derrubou alguma conta de jornalista de esquerda? Alexandre de Moraes já derrubou alguma conta de rede social de deputado de esquerda? Claro que não, pô. Então vai se ferrar a democracia de vocês. O que eu tô sentindo e o que eu tô ficando puto é o seguinte: eu não me virei deputado e eu viro uma outra entidade, não. Eu continuo sendo Nicolas, poxa, indignado. Tenho 28 anos, eu escuto as pessoas. Sabe por que as pessoas estão putas? É porque que esse sistema de poucas pessoas domina todo mundo, pô. Então é o seguinte, se os meus vídeos não impactam ninguém, por que o senador Irajá estava falando que eu sou o garoto que quer botar fogo no Brasil? Eu sou o garoto imaturo que quer botar fogo no Brasil? Quem está preocupado com a democracia, então é Irajá, lá de Tocantins, né? Que ninguém conhecia, agora todo mundo conhece, pela frouxidão dele aí quanto ao posicionamento. Porque é o seguinte, Alan, eu não estou pedindo para as pessoas irem lá e bater no político, não. Ir lá e xingar ele, não. Eu estou pedindo para ele ser cobrado. O que o político, o mínimo que ele pode ser é cobrado, horas. Esse pessoalzinho, o Kassab, tá nervoso. Campanha de Ricardo Nunes está nervoso e irritado comigo, porque eu estou pedindo para que o povo cobre eles. O que o político tem que ser feito é cobrado mesmo, pô. Se alguém vier me cobrar, eu vou falar. Se alguém me parar na rua, eu vou conseguir aguentar a pressão. Agora, eu posso aguentar a pressão de ser multado porque eu cometi o crime de usar a rede social. Eu posso aguentar pressão de gente fazendo fake news com o meu nome. Eu posso aguentar pressão com gente atacando a minha família. Agora, esse bando de vagabundo, igual, por exemplo, o Kassab, como, por exemplo, vários outros, né, que sustentam a ditadura do Moraes, vão passar ileso? O mínimo que eu posso fazer é jogar luz nisso. Porque era muito fácil a vida deles, né? Conversavam, faziam ali as coisas dos bastidores, aí o Kassab vai lá e ferra o Bolsonaro, ninguém sabe quem ele é. Agora não, as pessoas estão sabendo quem ele é.
E a minha intenção é jogar luz nisso, para, por exemplo, quando o Gilmar Mendes chegar e falar: nossa, eu não posso andar em paz nem mais em Lisboa, porque quando eu chego lá tem gente, por exemplo, que me xinga. É isso mesmo que eu quero. Eu quero que esse povo a vida inteira passe a pedir comida no iFood. Que se lasque vocês. Eu quero que vocês realmente não tenham paz. E se depender de mim, não vai ter paz. E, Alan, exclusivo aqui para o Terça Livre. Se eles acharam que esse meu primeiro vídeo abalou eles, eles não sabem que tem mais 3. Eu só não Sim. soltei ainda, porque eu estou em correria de agenda, não consegui ir lá gravar para poder fazer o vídeo direitinho, para poder editar. Agora, eu vou falar de todo mundo, meu parceiro. Eu vou falar do PP, eu vou falar do MDB, eu vou falar do Temer, eu vou falar do Kassab, eu vou falar do Nunes, eu vou falar de todos eles. Eu não devo nada a esse pessoal, Alan. Você não deve nada. O povo brasileiro não deve nada a eles, não. Pelo contrário, se alguém deve alguma coisa, são eles, porque até hoje eu recebo mensagem de esposas de que maridos estão presos por conta de ter falado que ia cagar lá no Planalto. E estão tomando 17 anos de cadeia, enquanto o STF está soltando gente do PCC, do Comando Vermelho, restituindo bens para quem comanda a facção criminosa. Aí você vem me perguntar, onde que tudo isso começou? Onde que tudo isso, de fato, teve o início? Não foi somente quando os partidos disseram que iriam sustentar o Moraes, não. Sabe quando começou isso? Quando um monte de gente covarde ficou calado quando o Terça Livre foi derrubado no Brasil. Quando você teve, por exemplo, apontado para tua filha, um fuzil da Polícia Federal e teve gente ainda de direita limpinha, ou até mesmo esquerdistas, ou até mesmo esquerdistas que chegaram e falaram: não, isso aí é porque ele merece, ele é extremista. Quando jornalistas foram cúmplices de tudo isso. Mas só para finalizar aqui a linha do meu raciocínio, e pegando aí o que o Lacombe disse, né? Quando é para poder cobrar, né? Quando o Lula pedia, não vamos dar passo para eles, ir na casa de cada um deles, aí é uma cobrança democrática. Quando eu simplesmente peço para os senadores se posicionarem, olha, se posicione. Um possível impeachment do Alexandre de Moraes, o que você faria? Se posicione. Então, assim, o Senado brasileiro, durante muito tempo, olha só que tranquilidade é a vida de um senador, né? O cara tem a certeza que durante 8 anos, depois que ele ser eleito, ele está com a vida tranquila. Porque ninguém vai cobrar ele. O peso, muitas das vezes, fica nos deputados. Olha só que falta de noção da realidade o Nunes tem. Para poder falar para eu arrumar minha casa primeiro, porque tem 20 deputados do PL que não assinaram lá o pedido de impeachment. Ô, bom dia, Ricardo Nunes. Bom dia, tá? Que eu acho que você estava dormindo. Desde sempre a gente falou que tem 20 prostitutas do PL que sempre votam com o governo Lula. E deputado não vota impeachment de ministro do STF, são os senadores. Então ele simplesmente coloca lá um fantoche, um espantalho para poder tirar a atenção. Sendo que, na verdade, a maioria dos senadores que não se posicionaram ainda é do PSD. E quando são cobrados, dá piti, como, por exemplo, o Irajá. E eu não sei se terça-feira ou quarta agora eu vou estar lá no Tocantins. Vai ser bom demais. Vou estar lá na terra dele e, mais uma vez, reafirmo, em 2026 vai ser o último mandato do Irajá que eu vou fazer campanha para qualquer outra pessoa que se candidate para Senado que seja de direita, e esse cara não vai ter mais a vaga dele no Senado. Eu posso, para todos aqui, eu posso ter muitos efeitos. Talvez aí seja um pouco excessivo, talvez eu tenha dificuldades com outras coisas, mas por falar uma coisa, eu jamais irei me privar daquilo que eu acredito que é certo, mesmo que esteja um monte de gente contra mim. Tem grandes histórias de grandes homens que até a própria família dele estava contra eles, mas ele permaneceu. E ele ficou na história como aquele que, de fato, mesmo com toda a pressão do coletivo, ele permaneceu naquilo que ele acreditava. Eu simplesmente estou fazendo essa pressão inteira porque eu não tenho nada para poder pressionar o sistema, nada, a não ser as eleições. As eleições é a galinha de ovo de ouro desses caras. E a Prefeitura de São Paulo tem mostrado uma grande galinha dos ovos de ouro desses caras. Por que o Kassab tem tanta parte no governo de São Paulo? Por quê? Ele é o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo é Alexandre de Moraes. Não tem nada mais importante do que derrubar esse cara. Não tem nada mais importante do que desestabilizar o cara que está destruindo a nossa democracia. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai deixar as eleições passar e como que nós vamos pressionar esses caras? Como que eu vou pressionar o Kassab? Falar com ele que
nós vamos fazer manifestação. O Kassab tá cagando para isso. A única coisa que esses caras se importam é o poder pelo poder. E é por isso que eu não posso deixar essa oportunidade passar. Mesmo que a gente perca, perdemos as eleições. Caguei. Desde quando a gente está super preocupado com eleições de São Paulo? Por que a direita não levantou ninguém para a prefeitura de São Paulo? Aí agora quem chutar números para cima da gente? Que merda é essa? Agora todo mundo tem que se curvar perante um cara que tem zero conexão com a gente. Que até pouco tempo estava se vangloriando de ter vacinado, de que estava lá fechando o. Ou seja, a grande questão é que não dá para poder engolir esses caras. Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar sem honra. Aí você vem falar comigo, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com eles. Como, por exemplo, o amor que ele tem com relação à China, com relação ao plano de governo dele de reconhecimento facial, de algumas coisas que saiu aí na mídia, e eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas com relação à carta de Trump, que não era verdade, com o apoio de um pastor que não era verdade. Poxa, é um cara que surgiu agora, tenho de fato as minhas dúvidas. E por isso não me posiciono no primeiro turno e no segundo turno vou me posicionar agora. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Isso sim, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Está sem televisão, está sem rádio e tem ficado aí sozinho. Mas o cara pode ser venenoso lá da frente. Pô, você tem 2 copos. Um copo que você tem certeza que tem veneno e o outro talvez não tenha. Qual que você toma? Para quem sabe ler, é um pinga-letra. Então, olha só, se lá na frente Pablo trai a direita, ele vai sofrer as consequências, porque ninguém que traiu a direita passou impune. Ninguém. Desde Dória até Joyce Haussmann, até Frota, até Bebiano, ninguém. Até Major Olímpio, ninguém. Porque a direita não suporta traidor. O que eu estou vendo é que as pessoas, de fato, estão carentes também por alguém que, poxa, fale o que o povo quer, no sentido de bater nas pessoas que a gente quer que a gente bata, no sentido de jornalistas, de descredibilizar essa classe nojenta, de apontar quem são as pessoas no sistema. E posso ser sincero, cada vez mais as pessoas estão ficando indignadas com quem simplesmente não está sendo contra o sistema, poxa. Então, assim, eu estou fazendo literalmente, mais uma vez, tudo isso de apontar um sistema para poder pressionar os inimigos do Bolsonaro, os inimigos da direita, aqueles que ferraram o Bolsonaro, deixando ele inelegível. O partido, por exemplo, do PDT, foi quem entrou com a ação para poder deixar o Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião de embaixadores. Eu não acredito nessa democracia desses caras, que pena que eu não tenho nenhuma caneta para poder resolver tudo isso. Agora, se algum dia isso estiver em minhas mãos para poder fazer isso, é claro que eu não vou falar que eu tenho uma bala de prata. Agora, você pode ter certeza que até hoje, na minha vida, eu nunca tive que tomar nenhuma decisão na política que eu tivesse que exercitar a minha coragem. Nunca, 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 nunca. Você pode ter certeza disso. Eu escuto as pessoas, Alan, eu escuto as pessoas, Lacombe, Max, Sepúlveda, todos que estão escutando agora. Eu escuto as pessoas, eu vejo o coração delas. Eu sei o quanto que todo mundo está doido para ver o Brasil ficar melhor. O problema é que tem um bando de gente que está solta que deveria estar presa. Não é simplesmente, eu vou entrar com um processo. Não. Os nossos inimigos deveriam estar presos. E tem gente agora que não deveria estar presa e está presa, pô. Que merda de democracia é essa? Que tipo de Brasil a gente está construindo? Que tipo de homens que nós somos? Que daqui a 20, 30 anos o povo vai perguntar e vai perguntar a mesma coisa que perguntou nas outras ditaduras. Não tinha ninguém para poder parar esse cara? Não tinha ninguém para poder parar Hitler? Não tinha ninguém para poder parar o Nicolás Maduro? Lá em Nicarágua, não tem nenhum homem não para poder ir e peitar esses caras, não? O que eu sinto a gente precisa de mais uma vez, não somente uma pessoa, não existe bala de prata em lugar nenhum, a não ser para matar vampiro, e isso nem existe. A gente precisa somente de homens corajosos. Sabe quem que é cúmplice disso? São os advogados que está todo mundo calado com os desmandos do Alexandre de Moraes. Cadê a merda do AB? Cadê os jornalistas? Cadê o pessoalzinho da Carta pela Democracia que fez cartinha falando que o Bolsonaro era ditador e agora está vendo o Lula ferrando, inclusive os professores, cagando para eles, dizendo que não vai dar aumento e é isso aí, fique com o que vocês têm. Cadê os jovens desse país que não estão se revoltando,
indo para a rua para poder fazer isso. Se você não vai para a rua, você está fazendo exatamente o que o Alexandre de Moraes quer. Se você não vai para a rua, você está fazendo exatamente o que o Lula quer. Se você ficar calado, ou se não ataca os de direita, né? Você está fazendo exatamente o que o sistema quer. Então, para mim, são essas palavras que eu queria dizer aqui. Desculpa estar tomando o tempo aí, eu sei que talvez tinham perguntas, algumas coisas para a gente tocar essa entrevista, mas o meu coração, a única coisa que eu tenho feito em todos estes dias é levantar boas pessoas no Brasil inteiro, que eu não precisaria estar fazendo, é orar. Eu tenho me permanecido firme com o Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ouvido as pessoas, eu tenho permanecido firme com o meu pai, com a minha mãe, que tem orado por mim. E a pressão é gigantesca. Quando eu lancei o vídeo, eu recebi uma mensagem da minha mãe, que falou: meu filho, estou preocupado, porque você mexeu com um vespeiro, mas eu estou orando por você. Gente, o mundo não é, o mundo não é mudado simplesmente por grandes feitos, não. São as pequenas coisas que a gente faz. Então, assim, que essas pequenas coisas que eu tenho feito agora, que vocês têm feito aí, eu não tenho dúvidas que isso vai reverberar num futuro muito próximo. Pode ter certeza disso. Eu não vim para essa terra para poder abaixar a cabeça para o sistema. Eu não vim nessa terra para poder eu morrer e falar: poxa, poderia ter dado mais gás, poderia ter falado, poderia ter feito mais. Não, se eu morrer, eu quero que eu tenha uma morte digna, eu quero que eu seja um homem honrado. A prisão não é o último fim do homem, a morte também não é o último fim do homem. As pessoas estão achando que a eleição é a última coisa que pode mudar o Brasil. Espera aí, pessoal. Se o Boulos vencer a eleição de São Paulo, acabou para o Brasil. Poxa, vocês já olharam quem foram os prefeitos passados de São Paulo? Agora, a gente vai fazer igual a esquerda, que vai todo ano, vai marcar presença e vai, mesmo perdendo, vai perder honrado, ou a gente vai simplesmente se juntar a um bando de vagabundo que sempre lutou contra a gente e vamos esmorecer? Não, eu prefiro dar a chance para dúvida. Prefiro dar a chance para dúvida. É isso que eu tenho para dizer aí. Eu sei que isso aqui vai me render muita pressão, tenho sofrido muita pressão. Tem um bando de gente ainda, inclusive no Twitter, um bando de idiota, né? Que não sabe ver absolutamente nada. Não tenho que fazer absolutamente nada para provar lealdade para esses caras. O presidente Bolsonaro sabe o tanto que eu amo esse cara, de verdade. Eu já chorei com o presidente Bolsonaro, converso com ele. Ele sabe da minha lealdade, ele sabe o quanto que todo mundo está disposto para morrer e matar por esse cara, o cara que mobilizou massas e teve o maior poder político da vida do Brasil, que é o povo. Então, saibam que eu estou com ele para o que der e vier. Agora, eu não posso me ausentar de querer estar ao lado de um sistema. Coronel Melo, que foi um cara espetacular, que eu não posso deixar de falar dele aqui, um cara que mudou a realidade do CEAGESP, é um cara que é reto, é um cara que eu estive com ele, eu olhei dentro do olho dele e falei: olha, cara, eu confio em você, eu sei que você é um cara reto, é um cara puro, é um cara que não dá conta de vagabundade e simplesmente está numa situação difícil ali. Então, por ele e por muitas das situações que eu não subo mais o tom ainda contra Nunes e sua coligação, mas mais uma vez, eu prefiro perder em pé do que ganhar de 4. Eu não me acho melhor do que ninguém, eu não me acho mais sábio do que ninguém. Eu só tenho algo dentro do meu coração que eu sinto que é o certo a se fazer. E quando eu olho no olho das pessoas, como eu tenho rodado aqui, eu sei que as pessoas estão cheias de esperança, estão cansadas de não ver o Brasil dando certo. E mais uma vez, que isso aqui sirva para um futuro, não sei quando, mas de que o Brasil ele vai mudar, mas ele vai ter que passar por efeito colateral, não tem jeito. Um câncer não se cura com dipirona e nem com band-aid. Um câncer igual a gente tem aqui, que é o comunismo, que é o sistema, que é o PT enraizado, que é a corrupção, só se muda realmente a duras penas. E pode ter certeza que se a gente não fizer nada contra os nossos inimigos, eles farão contra nós e eles nos colocarão na cadeia por crimes que nós nunca cometemos. Já dizia Olavo. Então, forte abraço para todos vocês, de verdade, continue orando, porque sem o Senhor também, sem Deus à nossa frente, a gente só vai correr atrás do vento e, enfim. Pode parecer que eu estou cansado fisicamente aqui nesse momento agora. Eu hoje não comi, confesso, não me alimentei hoje, mas Tá parecendo. dentro de mim eu estou completamente revigorado, porque hoje eu estive aqui na cidade, né, do Rachadones aí,
lotada a praça, pessoas gritando, felizes de ter uma renovação aqui na cidade. E todo lugar que a gente tem visto é isso, poxa, lá em Fortaleza, lotado. André Fernandes é uma liderança do Nordeste, vai ser prefeito de Fortaleza. E é nisso que eu não acredito, poxa. A gente não teve a idade que o Lula teve. Eu não tive o tempo, e nós não tivemos o tempo do José Dirceu para poder fazer trabalho de base. Mas nós começamos. Nós já começamos, a gente não está parado. Eu tenho 2 livros publicados. Ana Campanholo tem um livro excelente sobre feminismo. A direita, com o Constantino, tem vários livros publicados. Tem vários documentários agora sobre a direita, esquerda, sobre a universidade, um monte de coisa. A gente tem mídia independente como Terça Livre, Oeste, enfim, Gazeta, um monte de gente boa tá aí. E há 10 anos isso era impossível disso acontecer. Então mantenham-se firmes. Eu não tenho dúvida que daqui a 30 anos a gente vai dar graças a Deus que a gente não desistiu. Não dá para poder negar a realidade. Você pode fazer propagandas mentirosas, você pode posar igual o Irajá de ser um democrata, mas as pessoas têm olhos, as pessoas têm boca. Elas estão vendo que na cidade delas o recurso não chega, de que tem 40 anos e está a mesma coisa. Então, nos locais que eu tenho ido, Sepúlveda, as pessoas estão sentindo tanta opressão que quando vem alguém para poder quebrar esse sistema, elas se sentem como uma água no meio do deserto. Eu estive hoje, por exemplo, em Candeias, interior aqui de Minas Gerais. Lá quem manda há 30, 40 anos é o mesmo povo. E a gente lançou lá uma candidata, Gigi Café, uma mulher de não sei quantos anos, 30 e poucos anos, que é empreendedora lá, e aí você tem que ver, a cidade parou. As pessoas, assim, algumas estavam dentro das suas próprias casas, mandando um oi, um abraço, assim, e, assim, meio que com medo, mas ao mesmo tempo feliz e alegre, porque eles sentem que não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para você comprar uma pessoa durante 40 anos com R$ 50, ou com uma cesta básica, sabe, ou com uma festa na cidade. Então, essa força que tem acontecido, mesmo depois de 2 anos da derrota presidencial, por que as pessoas continuam lutando? Porque, porque eu acho que a nossa esperança não morre, sabe, assim, por conta de uma batalha perdida. Porque quando a gente vê, por exemplo, né, pessoas como eu, poxa, como o André Fernandes, sabe, como o próprio Bolsonaro, como vocês, que a gente continua, mesmo com tanta pancada, como, por exemplo, Daniel Silveira, que está preso até agora, e eu não tenho dúvidas que ele sairá da cadeia um dia, e ele entrará e já entrou para a história do nosso país. E sabe o que é interessante? Tem as pessoas que estão presas, né, por conta do dia 8, muitas delas estão com mais força e esperança do que a gente que está aqui fora. O que isso quer dizer? As dificuldades da nossa vida, elas nunca são o empecilho para o progresso. Pelo contrário, elas são uma parte inexorável da nossa vida, elas fazem parte. É inevitável você ter sofrimentos e dificuldades. Então, quando uma família, por exemplo, ela enfrenta uma dificuldade financeira, se ela não tem enraizado fé, amor, virtudes, ela vai se acabar. Agora, numa outra família, que talvez tenha amor, felicidade, tenha fé com Deus, tenha oração, essa dificuldade vai fazer com que os laços sejam estreitados, com que aquela família, sabe, tenha mais tempo em comunhão. Ou seja, o problema não é a dificuldade, é como você lida com ela. E os brasileiros têm aprendido a lidar com as dificuldades, não para poder serem derrotados, mas para poder derrotar quem está gerando essas dificuldades. Então, respondendo aí a tua pergunta, é uma força maior do que nós mesmos de ver esse país dando certo. É impossível a gente só ter paz quando você sai do Brasil. Quando você chega nos Estados Unidos e fala, poxa, dá certo. O que é necessário para fazer dar certo? Muito? Não precisa de muito. Só precisa botar uns na cadeia, colocar outros em cana também, limpar a coisa ali, fechar a torneira da corrupção ali, direcionar o dinheiro certo, colocar pessoas boas técnicas em locais de posição, os juízes tomarem as decisões corretas, a sociedade como um todo encarar as decisões que devem ser tomadas. Basta fazer isso. E eu não tenho dúvidas que é esse sonho que mantém a gente vivo e mantém a gente acreditando aí no nosso país.